Fala aí, torcedor, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo. E de novo, vamos ter que falar da mídia tradicional aqui. Ontem eu fiz um vídeo aí falando da mídia tradicional, né? Mas nada tão grave como o que eu vou falar nesse vídeo aí. Vocês já devem ter visto, o Abel vem sofrendo ataques aí de alguns jornalistas, né? Pseudo-jornalistas aí da mídia. Uma delas, inclusive, que se diz palmeirense, né? E assim, não são análises do Abel treinador profissional. São ataques pessoais graves e é difícil a gente não falar, né? Mas antes eu quero pedir para você, se você está chegando agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, deixa o like aí no vídeo, o YouTube distribui bastante esse conteúdo, esse vídeo aí. Se você puder distribuir também nos grupos de WhatsApp aí, fortalece pra caramba no crescimento do canal aí, ó. Amanhã às 8 horas tem live lá na página Sangue Palmeiras, eu e o Henrique vamos fazer uma live aí, pré-jogo, entre outros assuntos aí do Palmeiras. Então, espero vocês lá amanhã. Bom, vamos falar aí desses ataques pessoais aí, como eu falei, não são críticas nem análises do Abel profissional, técnico do Palmeiras, e sim da pessoa, e fica difícil a gente não comentar. Primeiro falando da Mili Lacombe aí, né, que é uma jornalista e colunista do UOL, escreveu uma matéria ontem longa, onde tem um clickbait ali que parece que ela vai estar falando bem do Abel, inclusive o começo da matéria fala muito bem do Abel, né, o começo, parece que é uma matéria que ela vai elogiar o Abel, e aí ela desvia o foco, como ela costuma fazer, né? Já li algumas coisas dela e ela sempre mistura assuntos que não tem nada a ver com o futebol. Então ela mistura, ela faz um link, correlaciona uma coisa que não tem nada a ver, que não tem como relacionar com o futebol, tá? Se você não sabe ou não lembra, ela já entrou em polêmica outras vezes com outros profissionais, né? Já entrou em polêmica com o Rogério Ceni, que moveu um processo com ela e ganhou. Recentemente, acredito que foi o mês passado, se eu não me engano, acho que foi o mês passado mesmo que o Pedrinho foi eleito aí o melhor comentarista, né, pelos jogadores, pelos próprios jogadores, tá? Foi uma votação aberta. E aí ela também entrou numa polêmica, falou dos bíceps dele, que ele era um macho alfa. É que eu tô falando, tá vendo? São assuntos nada a ver, que não tem relação nenhuma com o futebol. O cara foi eleito pelos próprios jogadores como melhor comentarista e ela veio lá com uma análise de que ele é um macho alfa, com bíceps, não sei o quê, sabe? Assim, então você o povo tá ficando louco, cara. Não faz sentido algum esse tipo de análise. E aí, mais uma vez, ela vem aí com um tipo de análise totalmente nada a ver, falando do Abel. Em dias de jogos de futebol, a violência contra a mulher aumenta em 26%, ou sei lá eu quanto que porcentagem que é, por conta do Abel ter colocado a mão no ombro lá da bandeirinha, da árbitra, sei lá. E também falando, querendo relacionar a bica que ele deu no microfone com a violência contra a mulher. O que isso tem a ver? O Abel, cara, ele é um cara genioso no campo, extrapola, muitas vezes sim, e ele já está sendo punido por isso. Vai olhar nas estatísticas, qual é o treinador com mais números de cartão amarelo e vermelho? É disparado o Abel. É disparado o Abel, ele já está sendo punido. Ele já sofre até uma certa perseguição pelos árbitros. Muitas vezes, eu acredito que ele é. Lembra o Felipe Melo, quando levava cartão ou era expulso pelo histórico, não necessariamente pela falta que ele tinha feito ali naquele momento? O Abel já está nesse mesmo patamar. Muitas vezes ele toma cartão ou é expulso pelo histórico e não pela reclamação do momento ali. Mas, enfim, ele tem um histórico por um motivo. E o motivo é porque ele realmente é um cara que extrapola às vezes. Ele deu a bica lá no microfone e deve ter destruído o microfone mesmo. Porque não foi um chutezinho, foi uma bica. Beleza, tá errado? Tá errado. Mas querer correlacionar isso com o aumento de violência contra a mulher em dias de jogos de futebol não faz o menor sentido, né? Porque ele colocou a mão lá no ombro da árbitra na hora que ele foi reclamar, entendeu? Então não linka, o assunto não linka, não tem a ver, não tem relação, tá? Então, assim,
Desculpa, mas eu queria até saber de você aí. Deixa no comentário, sou eu que tô ficando louco? Ou é quem faz esse tipo, quem escreve esse tipo de matéria? Inclusive essa matéria, ela começou aberta lá na UOL. Depois que começou a repercutir, ela ficou fechada só para assinante. Então, assim, não faz o menor sentido para mim esse tipo de matéria. É aquela coisa que a gente sempre fala, que eu entre outros é, youtubers aí da mídia alternativa, né? A gente sempre comenta, não alimenta os animais, dá força para mídia alternativa, né? Porque tem muita análise boa aí de cara que não é jornalista, de cara que não é comentarista, não tem formação nenhuma, entendeu? Então, infelizmente a gente acaba tendo que ler esse tipo de matéria para poder trazer aqui, né? Mas eu não acompanho, nem de longe, assim, eu leio quando eu vejo alguma coisa que deu muita repercussão, vou lá e leio para trazer aqui para o canal, mas não acompanho. Eu me informo, me acompanho muito mais pela mídia alternativa, não só do Palmeiras, inclusive. Então, até um convite aí para você acompanhar mais a mídia alternativa, porque eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais qualidade no conteúdo. E aí o outro, que foi muito pior, eu não sei nem o nome do cara, de uma rádio gaúcha, tem vídeo aí na internet se você for procurar, ele faz uma relação do Abel com o goleiro Bruno. Me fala para mim se tem alguma coisa a ver falar do Abel, querer fazer uma comparação dele com o goleiro Bruno. Vocês sabem o que o goleiro Bruno fez, eu não vou falar aqui para não dar problema no YouTube. E além de tudo, ainda depois deu o corpo lá para os cachorros comer, sumir com as pistas. Então, ele vai ser processado, né? O Palmeiras vai tomar ali as devidas providências. Espero que o Abel também e que vá até o fim, porque um cara desse não pode ter espaço na mídia. Porque o cara deu uma bica lá, porque o cara é meio tempestuoso ali na beira do gramado e vira e mexe e toma cartão, é expulso. Querer comparar o cara com um psicopata, ele ainda fala lá. Ah, o cara é um psicopata, então tá de boa porque ele tá ganhando. Vale a discussão essa comparação com o goleiro Bruno. Pelo amor de Deus, você tá ficando louco, maluco? Quem que tá louco? É ele ou eu? Fala aí pra mim. Sabe? É complicado vir aqui falar desse tipo de coisa, mas tem que falar, né? E aí, beleza, então, já que quer partir pro lado pessoal, que não é novidade também, né? O Abel ele já foi atacado várias vezes. Já falaram da mãe dele, tá? Já falaram que ele tem atitudes colonizadoras, enfim, um monte de coisa. Pergunta pros jogadores. Então, já que é para falar do lado pessoal dele, ele sempre fala nas coletivas que ele forma a, a, a principal a principal tarefa dele é formar homens antes de formar jogadores. Então a gente vê que o lado pessoal dele não tem nada disso aí que estão pintando. Ele é um cara diferenciado. Fala aí, qual outro treinador que escreveu um livro que reverteu toda a verba de venda do livro, ou uma grande porcentagem, para ação social? Então, já que você quer falar de um problema social, Mili Lacombe, né? Querendo relacionar a violência da mulher contra a mulher, que é um problema social, já que você quer falar disso, por que você não fala também da, da parte boa? Né? Ele já fez duas ações com o livro, uma ação com camisa. Fala outro profissional aí da área, técnico ou jogador que faz esse tipo de ação, assim, né? Que inventa um negócio para poder arrecadar um dinheiro para fazer uma ação social aí. Então, assim, é muito correr atrás de clique, né? Como eu falei, até o título da matéria ali da Mili Lacombe, quando você lê ali e clica, parece que vai ser uma matéria de elogios. Começa assim e depois muda. Então, bom, esse vídeo foi para falar de novo da mídia tradicional aí, não generalizando, é claro, tem muita gente boa. Inclusive o Paulo Massini deu uma aula aí, depois se você procurar aí no YouTube também vai ter aí ele falando exatamente sobre esse tipo de coisa, e inclusive foi por causa disso mesmo que surgiu o assunto lá no programa, ele dando uma aula e se colocando como torcedor nesse caso, porque ele é palmeirense, do porquê o palmeirense
acaba tendo esse nojo da mídia tradicional. Porque realmente existe essa perseguição, né? Não só com o Palmeiras, mas agora com o Abel. Porque o cara incomoda demais. Ele incomoda demais. Por que vocês não param para analisar o cara como pessoa? Então, como eu falei, a parte boa, ou analisa só a parte profissional, que na verdade é o que cabe mais, né? Analisa a parte profissional, o cara ganhou tudo que podia no Brasil. Ele tem 7 títulos. 7 títulos. Escuta bem aí, ó. 7 títulos em pouco mais de 2 anos. Palmeiras. Não é para qualquer um, não. Ele já tá entre os maiores treinadores da história do Palmeiras aí. É um time que sempre foi grande e é centenário. Passou o Filipão agora com esse título da Supercopa, em número de títulos. Tá empatado com o Luxemburgo. Então não é qualquer um, não. É isso que vocês têm que analisar. Analisa o profissional, né? Analisa o profissional e pega a parte positiva e tenta fazer com que seja exemplo aqui no Brasil. Porque técnico nervoso não é uma exclusividade do Abel. Quem não lembra aí Muricy Ramalho? Vivia dando patada em jornalista aí. Filipão, o próprio Filipão. O Diniz. Mano Menezes. Treinador chato todos são, cara. Dificilmente o cara é um gentleman lá no campo. Pelo amor de Deus. Então assim, o cara incomoda mesmo, né? Ele incomoda pra caramba e aí a gente tem que vir falar aqui. Até porque, assim, muita coisa dá pra gente relevar e nem trazer, porque é irrelevante. Mas a partir do momento que trata de ataques pessoais, comparando atitudes dele que podem levar a um aumento de violência contra a mulher e ele ser comparado ao goleiro Bruno, eu acho que é um pouquinho demais. Você não acha? Comenta aí. E eu vi aí também agora no canal do Benja uma comparação legal que ele fez. E olha que o Benja é corintiano, hein? Você imagina se é o Abel que fala que vai ter que parar de treinar o Palmeiras para ir cuidar da sogra. E 2 semanas depois já tá acertando com um rival, hein? Você imagina se fosse o Abel, hein? Porque é impressionante como ele incomoda a mídia tradicional. Beleza, galera? Ó, deixa aí nos comentários pra gente trocar essa ideia aí. E inscreve no canal, e não se esquece porque é rapidinho, é só apertar o botão lá. Ajuda bastante no crescimento. E aqui na tela final tô deixando aí mais 2 vídeos para você assistir também, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Abraço!